Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Aqui, Daniel Brandão. Estou falando aqui diretamente do estúdio Daniel Brandão, que é uma escola de artes, né? Um estúdio também de produção de quadrinhos, de ilustração, que funciona aqui em Fortaleza. Se você está chegando agora, eu peço para você não esquecer de dar o like nesse vídeo, né? De se inscrever no nosso canal, comentar aí o que você quiser no final, né? Eu espero que você goste desse vídeo, espero que você conheça o nosso canal e todo o conteúdo que a gente produz semanalmente aqui, de maneira muito caprichada, assim, pelo menos a gente dá o nosso melhor, né? Hoje eu gostaria de bater um papo com vocês, um papo sério, um papo que eu considero bastante interessante, né? E que tem a ver, assim, com o nosso trabalho aqui no estúdio, tem muito a ver com o nosso trabalho aqui no estúdio, né? Eu acho que vai servir para profissionais, para aspirantes a profissionais, né? Também para clientes, né? Para pessoas que tenham curiosidade assim de saber um pouco mais sobre isso, né? Eu quero falar um pouquinho sobre por que usar histórias em quadrinhos para comunicar suas ideias, né? Para produzir quadrinhos institucionais, por exemplo, para passar mensagens, né? E quero falar também um pouco sobre personagens, traço, estilo. Então, vamos lá. Eu fiz aqui uma listazinha, né, uns tópicos. Eu tenho aqui uma colinha para não me perder, porque esse assunto ele pode ser muito complexo. Eu vou tentar ser o mais direto e objetivo possível, né? Então, o que é que a linguagem das histórias em quadrinhos tem de tão especial, né? Para mim, as histórias em quadrinhos são a linguagem, né, artística que mais me encanta, que eu mais gosto, né, de todas as que eu consumo, né? Mas isso pode ser uma questão de gosto pessoal, pode ser uma questão também de história minha, né? A minha relação com quadrinhos, ela sempre foi muito forte e claro que isso pode ser diferente de pessoa para pessoa, mas a linguagem dos quadrinhos, ela tem algumas características que são muito bacanas. Assim. Primeiro, é, o entrelaçamento entre palavras e imagens, né? Quadrinhos é uma linguagem que é formada por isso, por esse entrelaçamento entre palavras e imagens. Nem todo quadrinho precisa, de fato, ter um texto explícito, né? Um texto lá nos balões, nos recordatórios, nas onomatopeias. Existem quadrinhos que são considerados mudos nesse sentido, né? Mas sempre há um texto, né? Sempre há um roteiro, uma intenção por trás daquela sequência de imagens narrativas contando uma história em quadros, em painéis, né? Em momentos. E esse amálgama, né? Entre palavras e imagens, esse entrelaçamento, ele é capaz de conseguir passar ideias que as palavras isoladamente muitas vezes não conseguem e nem as imagens sozinhas também conseguem, né? Diferente também do que muita gente pensa, assim, que quadrinho é uma junção do universo da literatura com as artes visuais, né? Ou com o desenho, com a pintura. Para mim, quadrinho é muito mais do que isso, e quadrinho é uma linguagem absolutamente própria. Se é para a gente pegar assim outras linguagens que ajudaram a formar essa, essa, essa forma que o quadrinho tem de se comunicar, eu diria que a poesia e o design têm mais a ver, né? Por conta do ritmo, por conta da configuração de página, né? Por conta da complexidade composicional que tem uma página de uma história em quadrinhos, por conta da musicalidade que a poesia pode ter, né? Eu diria que poesia e design talvez sejam assim os mais adequados para a gente considerar como linguagens talvez formadoras dos quadrinhos, pelo menos dos quadrinhos modernos. Mas quadrinho tem realmente assim influência da literatura, do teatro, do cinema, da música, né? Do desenho, da pintura, da ilustração. São muitas artes, né? Que transpassam essa linguagem das histórias em quadrinhos. Mas repito,
As histórias em quadrinhos são uma linguagem que tem um valor em si, tá? História em quadrinhos não são um gênero literário, né? História em quadrinhos é uma linguagem própria, onde dentro dessa linguagem, né, cabe qualquer tipo de assunto, gênero, enfim. Então, existe um valor em si, um valor riquíssimo, e por mais óbvio que seja, também é importante registrar nesse vídeo que quadrinhos são uma linguagem para todas as idades, né? Tem como você se comunicar através das histórias em quadrinhos com todo mundo do planeta Terra, de qualquer idade, de qualquer origem, enfim, né? Então, as histórias em quadrinhos, elas são muito democráticas também. Inclusive para quem faz, né? Porque é muito mais barato fazer uma história em quadrinhos do que, por exemplo, montar uma peça de teatro, do que fazer um filme, né? Um filme para TV, série, cinema, etc. Tá certo? Na maioria dos casos, a imagem escolhida, né, para narrar uma história em quadrinhos é o desenho. Isso não tenha dúvida. Apesar da gente aqui no estúdio defender de que para você fazer quadrinhos você não precisa saber desenhar, para fazer uma boa história em quadrinhos você não precisa saber desenhar, o que você precisa é de imagem, né? Não existe a palavra desenho em nenhuma definição de histórias em quadrinhos que eu conheço, e sim a palavra imagem, então dá para você fazer com desenho, sim, mas dá para fazer com foto, com colagem, com mosaico, com pintura, com qualquer imagem, na verdade, né? Mas como o desenho é, de fato, talvez a forma de expressão imagética mais popular usada nos quadrinhos, eu gostaria de, nesse vídeo, também falar um pouquinho sobre desenho, né? Desenho aqui, ao nosso ver, né, em relação ao estúdio, é uma forma de comunicação. É uma forma de comunicação que ela é capaz de traduzir em uma determinada superfície, se utilizando de ferramentas, né, utilizando de elementos visuais como traços, manchas, formas, valores, tamanhos, etc. Ela é capaz de traduzir o nosso mundo exterior e o nosso mundo interior, né? Aquilo que a gente vê, aquilo que está no nosso mundo sensorial, que os nossos sentidos absorvem, e aquilo que está no nosso mundo conceitual, né? Aquilo que a gente pensa, sente, que está de fato dentro da gente. Inclusive o tal do chamado desenho figurativo, né? Ele tem esse nome porque ele traduz, às vezes de maneira um pouco estilizada e tal, mas ele traduz muito do nosso mundo exterior, né? Aquilo que nós vemos fora de nós. É um desenho que nos ajuda a nos contextualizar no mundo, né? Ele é muito importante, sem dúvida, né? Porém, o desenho mais estilizado, que dentro dos estilos de desenho, talvez o cartoon seja o nome mais popular aí, e talvez até um pouco genérico para nomear desenhos estilizados, né? Eles tendem a comunicar-se com o nosso mundo interior, sabe? Com aquilo que nós sentimos, em como nós nos vemos. Porque já é comprovado que nós, quando pensamos em imagens, né? Nós pensamos com imagens simplificadas, com imagens estilizadas, com imagens, eu diria, cartoonizadas. Então, a construção imagética do nosso mundo conceitual, ela está muito mais próxima do desenho estilizado do que do desenho realista, propriamente dito, né? Então, o desenho estilizado, ele tende a criar um elo de identificação com o leitor muito mais forte, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para um desenho figurativo realista, a gente é capaz de admirar a técnica, de dizer que esse desenho é extremamente virtuoso, né? Nossa, que lindo, isso ficou igualzinho, meu Deus, e tal. Mas nós reconhecemos ali a interpretação do outro, a interpretação do que está fora de nós. Mas nós, quando consumimos uma imagem cartoonizada ou estilizada, a gente pode reconhecer nessa imagem algo nosso, algo do nosso interior, algo que pode representar quem somos. E aqui a palavra consumimos
não foi colocada à toa. Mercadologicamente falando, já está mais do que comprovado que as pessoas, em geral, super admiram o desenho realista, falam super bem do desenho realista, super valorizam o desenho realista, de maneira muito justa, inclusive, né? Eu gosto demais também, mas na hora de consumir, a maioria das pessoas consomem o desenho estilizado, o desenho cartoonizado. Por isso que os personagens mais populares do planeta, em termos de vendagem, em termos de consumo e tal, são personagens cartoons, né? Assim como os desenhistas, os artistas mais bem remunerados, né? Mais bem sucedidos na sua profissão, normalmente são aqueles que criaram um universo cartoon, né? Por conta desse poder que o cartoon tem de identificação com o que está dentro de nós, de representação de quem nós somos, né? Então, assim, a maioria dos artistas profissionais sabem disso, né? Então, sabendo disso, não é incomum você ver pessoas, né, autores, autoras, usarem o traço cartoon para representar personagens de uma maneira tão bem planejada que muitas vezes o personagem principal é o personagem mais cartoonizado de todos, que tem a menor quantidade de detalhes ou de linhas, que pode ter uma abrangência mais universal em termos de reconhecimento, né? E usar traços menos estilizados para representar cenários, veículos, objetos, etc. A intenção, nesse caso, é transpor o leitor ou o espectador daquela obra, daquela história, para dentro da trama, para que ele se sinta como protagonista, ele se sinta na pele do protagonista daquela história e ele consiga reconhecer no ambiente construído daquela história algo fora dele, porém possível dele estar inserido, né? É possível ou reconhecível por ele, no caso dele se inserir dentro dessa história, né? Então é uma maneira de visualmente fisgar o leitor ou o espectador para a sua história e fazer ele se envolver a tal ponto de imersão na história que ele compre a ideia e vá até o fim, né? Óbvio que isso não se sustenta apenas com a imagem, né? Eu até acho que mais importante do que tudo isso que eu estou falando, de fato, é o roteiro, de fato, é a história, a construção psicológica dos personagens, tudo isso conta até mais. Mas eu queria focar esse nosso papo de hoje, né, sobre a importância da linguagem dos quadrinhos e uma questão ligada a escolhas estéticas visuais para se fazer esses quadrinhos, né? Então, dito isso, assim, voltando aqui à linha de raciocínio, né? Além do traço cartoon ou traço estilizado, como você queira, né? Isso é importante para essa identificação. É importante a gente lembrar também que existe uma outra questão importante que a gente pode explorar na hora de produzir uma história, na hora de produzir uma obra, que é a questão da projeção, né? Também existe uma ligação muito forte de leitores e de espectadores com obras a partir da projeção, assim, quem eles gostariam de ser, né? Talvez um exemplo assim bem genérico seria a questão do super-homem, né? Superman. Nenhum de nós somos poderosos como ele, né? Então, por que que ele foi tão popular ou é tão popular até hoje? Por conta dessa projeção, né? Por conta esse desejo de ser como ele, né? Então, quando a gente lida com projeção, quando a gente pensa em personagens, né? Tendo como pauta a projeção, além da tentativa de identificação, nós podemos pensar em estereótipos. E aí eu poderia citar um outro exemplo que eu acho muito bom, muito feliz, né? Extremamente popular também, que é a questão do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, eu acho que ele
ele tem o sucesso que tem porque ele consegue essas duas coisas. O Homem-Aranha é um garoto, adolescente, inseguro, cheio de problemas, o que pode gerar essa identificação com o público-alvo, né, desse personagem. E ele é um super-herói com um uniforme irado, que tem poderes incríveis, que é super dinâmico. E isso gera uma projeção, né? É o desejo de ser tão legal quanto o Homem-Aranha é, né? Então, quando você pega Peter Parker e Homem-Aranha num personagem só, você consegue identificação e você consegue projeção. Isso é muito poderoso, né? Tá? Acho que a prova está no sucesso tão longevo desse personagem, né? E quando a gente fala assim, desses exemplos, como eu falei do exemplo do Homem-Aranha e do exemplo do Superman, a gente não pode negar que esses personagens, esses super-heróis, né? Eu estou usando super-herói como um exemplo, tá, pessoal? Eles são muito pautados em estereótipos, claro, né? E isso está sujeito a uma série de críticas e discussões, né? Por conta de possíveis padronizações que podem ser também, de certa forma, discutidas, prejudiciais, enfim, né? Com esses personagens. Mas eles, como uma espécie de representação moderna dos antigos deuses da mitologia grega, né? Inseridos dentro desse nosso mundo capitalista que nós vivemos, eles têm uma capacidade incrível de se adaptar ao nosso tempo, incorporar valores, costumes, né? Tentar começar a criar novos personagens ou até mudar certas personalidades de alguns desses personagens para ir se adaptando ao que o nosso tempo pede e tendo uma representatividade maior dentro da nossa sociedade atual, né? Então eles são estereótipos, mas não são estereótipos engessados, por isso que duram tanto tempo e por isso que conseguem ser produtos, né, de sucesso durante décadas, né, mesmo com a sociedade mudando tão rapidamente. Então, a, claro, assim, sem perder necessariamente assim uma certa essência, né? Eles também têm uma essência, eles não perdem a sua identidade de fazer o bem, de tentar lutar pelo que é certo, de servir de exemplo, né? Mas, repito-se, como toda produção humana, está sujeita a críticas, a discussões, isso é muito rico, a gente deve fazer isso, sem sombra de dúvida, né? Estereótipos são perigosos, né? Assim, dependendo de como você use eles, eles podem ser muito prejudiciais, na verdade, né? Só que não resta dúvida que, dependendo da mensagem que se quer passar, você utilizar-se ou do estereótipo do super-herói, ou sei lá, do personagem de faroeste, né? Cowboy, que mais? Do explorador espacial, né? Tudo isso ele pode ser benéfico, assim, no sentido de uma ferramenta mesmo poderosa de comunicação, assim, mais direta, mais reconhecível, mais objetiva, né? Porque rapidamente, uma vez que você apresenta um personagem ou uma personagem assim com um estereótipo assim bem caracterizado, o leitor e a leitora assim já esperam algumas coisas desse personagem, né? Isso pode gerar uma objetividade na comunicação, pode gerar determinados atalhos ali na comunicação ou até mesmo possibilidades de surpresa, né? Você pode quebrar também essa expectativa do leitor a partir da quebra desse estereótipo, tá? Bem, para terminar, eu não queria que esse vídeo ficasse longo, né? Eu reitero o que eu considero óbvio. Assim. As histórias em quadrinhos, elas são uma forma de arte riquíssima, uma das mais interessantes e eu acho que, educacionalmente falando, uma das mais poderosas formas de comunicação que o ser humano já criou. Justamente
por conseguir aglomerar dentro dela tantas características de formas de artes diferentes, e essa junção, esse entrelaçamento de texto com imagens, utilizando-se de imagens narrativas justapostas, com uma interação, com uma necessidade de interação com o leitor muito forte, assim, fazendo com que o leitor se envolva até na construção rítmica da história, por exemplo, isso é extremamente rico, complexo, fascinante, né? Então, as histórias em quadrinhos, de fato, são uma forma de arte extremamente poderosa, na minha opinião, né? Para comunicar, para educar, para entreter e também para formar e transformar pessoas. Como qualquer outra forma de arte, os quadrinhos são capazes de formar e de transformar pessoas, né? E as pessoas transformam o mundo. Então é possível a gente tentar construir um mundo melhor fazendo quadrinhos. Por que não? Eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Comentem aqui, né, o que é que vocês acharam, o que é que vocês concordam, o que é que vocês discordam sobre isso. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm mais alguma pergunta a fazer em relação a esse assunto, eu tentei aqui expor o poder e a qualidade que essa linguagem tem para ser utilizada em sala de aula, para ser utilizada por empresas, para ser utilizada por editoras, para ser utilizada como produção autoral independente, né? Não existe limite para a utilização das histórias em quadrinhos como uma forma de arte, como uma forma de comunicação. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam de dar o like, de se inscrever no canal e fiquem ligados na nossa programação, que toda semana a gente está lançando vídeo novo aqui no canal do YouTube. Até logo, até mais.